Oi, gente! Hoje começamos o quadro Por Trás da Jornada e eu vim na Lumiart Solutions, a empresa em que o Lucas, o nosso host, é sócio gestor. Vamos lá conhecer um pouco da empresa, conhecer como funcionam os serviços prestados pela equipe e conhecer o trabalho que é feito por trás de toda aquela iluminação, todo o trabalho que é feito pela Lumiart. Vem comigo! Bom, chegamos na minha empresa, vamos conhecer como é aqui dentro. Esse espaço aqui é onde fica todos os nossos equipamentos. Pode vir pra cá. Aqui a gente tem os equipamentos todos de iluminação e a gente tem um mezanino aqui em cima onde ficam as estruturas. Aqui a gente separa por equipamentos para ficar mais dividido. Aquela parte ali a gente utiliza como manutenção. Aqui tem essa televisão que a gente geralmente usa para poder fazer testes de vídeo e também para as pessoas, a gente fica às vezes ouvindo YouTube ou uma música também para descontrair. A gente tem essa mesa aqui, a gente geralmente usa para fazer tipo uma bancada, a gente tem outra mesa também, às vezes a gente faz a manutenção aqui dentro dos equipamentos, então a gente utiliza elas. Aqui em cima a gente tem o mezanino onde a gente guarda todas as nossas estruturas de treliça e cabos de energia também. Temos os nossos cabos ali atrás, todos os nossos tipos de cabos também, equipamentos de segurança e um escritório também logo acima da gente. Bom, que legal. Obrigada, Lucas, por abrir aí o espaço, pra gente conhecer. E quantos equipamentos, Como foi conseguir construir tudo isso? O que esse local representa para você? Esse local foi muito difícil. Confesso que foi muito difícil, mas esse local aqui ele representa tudo para mim, porque eu lembro que quando eu comecei, eu guardava os equipamentos na minha casa, e quase não tinha espaço lá, Logo depois a gente comprou mais equipamentos e conseguiu alugar um box aqui embaixo, bem pequeno também, era metade dessa sala aqui, mas comportava nossos equipamentos. E poucos meses depois a gente já precisou de novos espaços e isso naquele momento que eu percebi, cara, eu preciso aumentar o galpão, aquilo ali veio uma coisa na minha mente de gratificação, de que todo o esforço que eu estava fazendo estava dando certo, e hoje a gente tem esse espaço que é o triplo do anterior, onde a gente tem os equipamentos de iluminação, o palco, e a gente não tem nem metade dos equipamentos que estão aqui, porque a maioria está na rua, já fazendo, a gente tem eventos hoje na casa, por isso que também não tem nenhum funcionário aqui hoje. E apontando para a parte de cima do mezanino e do escritório, o outro não tinha escritório, eu ficava no meio dos equipamentos, então isso aqui é muito gratificante para mim, e espero que eu também precise aumentar logo depois, logo. Bom, eu tô curiosa para conhecer o escritório do chefe da Lumiart, do gestor aí, sócio da Lumiart. Vamos lá? Vamos lá conhecer? Vamos lá. Bom, esse aqui é a parte do meu escritório, pode entrar. Aqui eu fico, geralmente eu fico nesse lado do escritório, e aqui fica um dos nossos colaboradores, que cuida de toda a nossa operação. Então esse computador que geralmente é dele, ele deve não estar aqui embaixo porque ele está na manutenção. Então a gente está usando um notebook para isso. Mas geralmente eu fico ali e ele fica aqui. E esse é o espaço que a gente tem atualmente. Bom, vamos puxar uma cadeirinha pra gente conversar agora? Vamos sim. A gente vai preparar aqui agora e já a gente volta.
Gente, eu tô adorando passar amanhã aqui no escritório, na empresa do Lucas. Os equipamentos são super bonitos e agora eu tenho algumas perguntas. A gente veio aqui para uma salinha, nos acomodamos porque eu quero tirar algumas dúvidas aqui junto com o Lucas. A minha primeira pergunta é: qual equipamento é o coração da empresa? Perfeito. Acredito que o coração da empresa, ainda mais por um valor sentimental, por ser nosso primeiro equipamento que a gente comprou aqui na empresa, seria o Par LED. Ele foi o nosso primeiro a ser comercializado. Então, acredito que por esse motivo tem aquele valor sentimental de caraca, você foi a primeira coisa que eu utilizei, seria o Par LED. Muito bem. E como que foi construir tudo isso, Lucas? Todo esse império de equipamentos, né? Muito desafiador. Tive muito trabalho. E hoje em dia é muito gratificante ver que a gente está conseguindo evoluir, está conseguindo atingir nossos objetivos. Então, mas tudo leva à gratificação. E vocês começaram num local bem menor, né? Que você tinha comentado. Sim, a gente começou na casa dos meus pais, onde eu guardava os equipamentos no começo. E logo após a gente teve a oportunidade de alugar esse galpão, um galpão aqui embaixo, que era bem menor, né? E como a gente tinha poucos equipamentos, a gente o deixou lá. Eu lembro que o meu escritório era no mesmo lugar que os equipamentos ficavam, quase não tinha espaço, mas era o que dava para utilizar naquele momento. E logo após a gente veio para cá, nós estamos um tempo aqui, e isso aí é o que para mim é a melhor coisa que aconteceu. Muito bom. E no meio dessa árdua jornada até chegar aqui, né? Até chegar nesse momento da empresa, você pensou em desistir em algum momento? Sim, muito. Já pensei muito em desistir, principalmente no começo, né? Porque eu era uma pessoa muito eufórica e queria as coisas vão para ontem, né? E os meus sócios, calma, vai com calma, também pela experiência, né? Então eles acabam sabendo o que estão fazendo, vai com calma, talvez não seja o momento agora, e com o tempo, de fato, não era o momento, né? E então esse embate, isso me falava, pô, será que vale a pena ou não? Hoje em dia eu vejo que vale muito a pena e sou imensamente grato por tudo, então acredito que é isso. Essa época é a pior, porque quando você faz alguma coisa com o sócio, você depende da opinião dele também, né? Às vezes a gente não tem esse entendimento de que precisamos ouvir o seu sócio, duas cabeças pensam melhor que uma, então sim, essa é até uma dica que eu dou. Muito bom. E você falou um ponto importante, que são os sócios, né? A maioria dos empreendimentos, eles começam ali com uma ideia em conjunto, em grupo, e aí as pessoas acabam se reunindo, né, para investir e para construir algo juntos, o que futuramente, em muitos casos, a gente vê aí brigas, né, separações e negócios que não prosperam por conta dessa divergência. Qual seria a importância de ter bons sócios dentro da empresa? Excelente essa pergunta, porque o sócio é uma das coisas mais importantes que você tem, tá? A escolha deles é uma das mais importantes, porque às vezes a gente tem uma pessoa que quer como sócio por conta do capital, às vezes a gente quer ter um empreendimento, mas não tem o capital, então a gente quer chamar aquela pessoa por esse fato. E às vezes acaba a pessoa investindo capital, mas talvez essa pessoa não tem tempo suficiente para dedicar tanto quanto você. E aí no começo até vai, mas daqui a pouco você começa a ter aqueles pensamentos de poxa, eu estou fazendo tudo sozinho. Então a ideia seria isso ser uma filosofia desde o começo, tá? Deixar tudo bem claro, né? Uma coisa que a Lumiarte fez desde o começo. A gente definiu, você faz isso, você faz aquilo, aquela pessoa faz tal coisa, e a gente ficava
todo mundo alinhado, todo mundo sabendo a sua função. Isso, exatamente. Então, obviamente, tem a pessoa que coloca o dinheiro e também mete a mão com você, mas, de novo, isso é conversado, isso tem que ser definido. Olha, talvez a pessoa nem seja boa em meter no trabalho braçal, né? Ela possa ser muito melhor na parte criativa, no desenvolvimento, por trás da empresa. E nem por isso ela é menos qualificada, né? Até porque a parte criativa é muito importante, né? A parte que pensa, ela é muito importante. Então, você saber escolher a pessoa. Às vezes as pessoas escolhem parentes, né, amigos, por achar que vai ser a melhor opção porque é amigo. Então eu já não acredito nisso, né, porque o histórico de pessoas que viram que amigos que viram sócio e depois nem amigos viram mais por conta disso é grande. Então acredito que tudo bem fechado, tudo bem alinhado, combinado é a melhor solução para não ter problemas com sócios. E sócio é muito importante. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Né? A gente pode falar que fiz tudo sozinho, não. Tem pessoas, né, que não necessariamente vão ser da sua família ou tão próximas no momento, mas que vão chegar lá na frente, vão olhar para você, vão se identificar e vão te ajudar. De alguma maneira vai te ajudar. Você não consegue nada sozinho. Né? Então, nós somos uma espécie sociável. Então, a gente depende de outra pessoa para qualquer coisa. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho. E acredito que você escolhendo, alinhando tudo direitinho, a sociedade é uma ótima escolha para quem quer começar. Muito bom, perfeito. Empreender não é fácil, né? Principalmente no Brasil, a gente vê que mais de 50% das empresas não chegam ao 3º ano de vida, né? E me conta, Lucas, quando você percebeu que a Lumiarte iria sobreviver, né? Que ela prosperou e que deu certo? Bom, um dado antes da gente continuar é que 20% também não sobrevive ao 1º ano. Então, isso é muito importante, porque a Lumiarte, pelo menos, já passou desses dados. E a minha mudança, a minha visão de sucesso nessa empresa foi quando eu saí do primeiro galpão que a gente tinha, que era minúsculo, e por a gente não conseguir mais entrar e nem sair com equipamentos, a gente foi obrigado a ter um galpão maior. E então, aquele momento, quando começou a chegar bastante equipamentos, a gente está podendo capacitar e não só investir em equipamento, mas em pessoas que estão conosco. Acredito que esse momento foi o momento de sucesso, até porque eu não estou medindo só a parte dos equipamentos, né, mas eu percebi que cada pessoa que entrou com a gente, ela conseguiu evoluir aqui dentro da empresa. Isso também já mede um pouco o sucesso que a Lumiarte faz, né? Hoje em dia eu vejo dessa forma. Muito bem, muito bem. E você trouxe algumas fotos, né? Sim, verdade. A gente vai deixar aqui passando um vídeo do último trabalho que a gente fez, né? E foi um trabalho bem legal. A gente preparou esse conteúdo, espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Vim mostrar para vocês uma montagem que a gente está fazendo, para mostrar, para vocês conhecerem um pouco do trabalho da Lumiarte. Vem comigo. Parabéns, lindo o trabalho, né? A gente vê como faz diferença uma boa iluminação, né? Num evento, num show, numa comemoração em geral.
E olhando o ambiente todo pronto, né? Depois ali, ao decorrer do show, ao decorrer do evento, o que você sente quando pensa que foi a sua equipe que montou todo esse trabalho? Gratificação é a palavra-chave. A gente tem colaboradores nossos que, quando eles entraram, eles não sabiam nada de iluminação, de equipamentos, e hoje a gente tem uma visão totalmente diferente deles do começo. Hoje em dia a gente tem colaboradores que viajam, né, para fora do Rio de Janeiro para fazer eventos, e pessoas fechadas, que são fechadas com a Lumiarte. Nós temos um colaborador que ele também não sabia nada de iluminação e hoje em dia ele faz tudo pra gente. Legal. Então, inclusive agora, né, a gente filmou lá embaixo, não tem nem metade dos nossos equipamentos, porque estão em eventos, e ele acabou tendo que ir montar um evento urgente que acabou acontecendo para atender, né, e acontece regularmente também, de ter, né, porque o evento é muito dinâmico, então, e acredito que eu fico muito feliz em ver que essas pessoas, elas evoluíram aqui dentro, né? Acredito que esse para mim é o melhor sucesso, mostrar que poxa, você conhece tal pessoa, né, um técnico de iluminação e tal, e pô, onde que ele aprendeu? Ele aprendeu aqui com a gente, né? E a gente sempre desenvolve o curso para eles, tanto para quem já está aqui quanto para quem começa com a gente. A gente capacita eles, não é do dia para a noite, claro. A gente com o tempo, com a prática também. A prática é super importante, a experiência, né? Então a gente tem pessoas que a gente tenta ajudar ao máximo. Sim. As pessoas, e isso também é uma forma delas reinventarem a sua profissão, porque tem pessoas aqui que, né, ainda não sabiam o que fazer, trabalhavam em outras áreas, né? A gente tem motoruber, pessoa que trabalhava de motoruber, uma que era pedreiro, e enfim, legal, várias profissões, e que encontraram o seu caminho aqui com a gente. Hoje em dia eles fazem tudo de iluminação com a gente, né? E isso aí para mim a melhor parte da empresa é essa, a da gestão das pessoas, poder capacitar elas e tornar elas melhores, tanto para a empresa quanto para elas mesmas. Muito bom, muito bom. Que bacana conseguir colocar esse propósito à frente e já começar a impactar vidas, né? Sim. Através do seu empreendimento. Muito bem. Bom, então para fechar, faz um merchan aí da Lumiarte, onde vocês trabalham, em qual região vocês atendem, se é Rio de Janeiro o estado, fora do estado também, festa, qual tipo de festa vocês atendem? Ok, a gente atualmente está fazendo mais no Rio de Janeiro, mas atendemos fora do Rio de Janeiro também, tá? Nós temos uma gama de equipamentos que conseguimos atender e logística para atender os eventos. A gente faz desde aniversários, né, aniversários, natais, ano novo principalmente. A gente está em muitos hotéis em ano novo, então atendemos ano novo, tanto o evento corporativo, que é o que a gente mais faz ultimamente, shows a gente atende também. Então acredito que tudo que é voltado à iluminação, a Lumiarte tem equipamento para atender. Muito bom, perfeito. Muito bem, a gente vai deixar o @ da Lumiarte, né, o contato para quem tiver interesse. Mais uma vez, muito obrigada por abrir as portas da empresa. A gente está terminando mais um quadro, né, por dentro da jornada. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Agora estou falando como o Luca, host do Jornada Empreendedora. Fiquem ligados para os próximos quadros, que está muito, muito bom, muito bacana. Vamos trazer mais pessoas, mais empresas, né, para esse núcleo de aprendizado. Tenho certeza que eles vão agregar para você que não tem negócio, que já tem um negócio, que pensam em abrir um negócio, e até para quem não pensa em abrir um negócio. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.